Acompanhando aí pelo material de vocês, vocês podem pegar lá, tá na página 153 do material de vocês aí, eu acho que é a parte 1A, tá? Vamos falar hoje sobre as heranças dos grupos sanguíneos, tá? Tanto parte do sistema ABO, quanto a parte do sistema RH e do sistema MN. Tudo isso aplicando tantos conceitos relacionados à parte sanguínea, né, a parte do sistema cardiovascular, quanto utilizando os conceitos aplicados da genética, que é o nosso objeto de estudo do momento, beleza? Então, se quiserem ir acompanhando pelo material, podem pegar lá na página 153 e depois eu disponibilizo para vocês lá o material dentro da nossa sala de aula, tudo bem? Então, gente, primeiro, antes da gente falar sobre as heranças do grupo sanguíneo, antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho a composição do sangue humano, tá? O sangue, normalmente, quando a gente obtém ele, quando a gente pega o nosso sangue, ele se apresenta como um líquido avermelhado, tá? Que quando olhamos visualmente, ele aparenta ser uma coisa única, ele aparenta ser uma coisa, o que a gente classifica dentro da química como uma mistura homogênea, tá? Porém, se nós submetermos o nosso sangue a um processo chamado de centrifugação, durante esse processo de centrifugação, ocorre a separação dos componentes do sangue. E aí a gente vai poder observar que o nosso sangue, na verdade, ele não é uma mistura homogênea. Ele é uma mistura heterogênea, considerada como uma mistura bifásica, porque ele é formado por dois componentes básicos após a gente realizar a nossa centrifugação do sangue. Esses dois componentes são: nós vamos separar o nosso sangue primeiro numa parte líquida, que tem uma coloração geralmente amarelada, uma coloração assim, ela é transparente, mas mais voltado para o amarelo, tá? Essa parte corresponde ao plasma sanguíneo. O plasma do nosso sangue, ele é considerado a parte líquida, e ele é formado, então, pelos componentes sanguíneos que dão essas características líquidas para ele. O plasma, ele é formado cerca de 98% só por água, mas além da água, existem outros componentes no nosso sangue também, como, por exemplo, existem ali sais minerais, proteínas, anticorpos, hormônios e uma grande diversidade de outras substâncias químicas que também estão dissolvidas no nosso sangue, tá? A gente pode citar aqui vários exemplos. Todas as substâncias que a gente absorve através da nossa alimentação, todos os nutrientes que são absorvidos através da nossa alimentação estão no sangue. Os gases respiratórios que a gente absorve lá nos nossos pulmões também vão estar dissolvidos no nosso plasma, parte deles. Existe uma infinidade de substâncias que vão estar misturadas a essa parte líquida, a água propriamente dita do nosso sangue, compondo o que a gente chama de plasma sanguíneo, tá? E a segunda parte que a gente separa do nosso sangue durante o processo de centrifugação são os elementos figurados. Os elementos figurados, eles corresponderiam, então, à parte sólida, digamos assim, do nosso sangue. Ou seja, podemos dizer que os elementos figurados, eles são as células sanguíneas, tá? Dentro desse grupo de elementos figurados, nós temos basicamente três grupos de estruturas. O primeiro grupo são as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. São as células responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios, em especial o oxigênio. Então, aqui nessa imagem mostrando uma ampliação do sangue, cada disquinho avermelhado desse é uma hemácia. Nosso sangue, ele tem aí aproximadamente, uma pessoa em condições normais de saúde, por cada mililitro de sangue, é comum a gente encontrar de 5 a 9 milhões de hemácias por mililitro de sangue, tá? Já os leucócitos, que seriam essas células aqui que estão mais azuladas, que estão coloridas aqui mais com um roxo, e aqui estão representados os nossos leucócitos. Os leucócitos, eles são as células responsáveis por nossa resposta imune. A resposta imune nada mais é do que a defesa do nosso organismo contra os diversos tipos de infecções que podem ocorrer com o nosso corpo, tá? Os leucócitos são as células responsáveis por defender o nosso organismo contra qualquer corpo estranho que entre no nosso organismo. Quando a gente for falar sobre o sistema ABO, a função dos leucócitos, elas vão estar bastante em evidência, tá? E daí a gente vai entender um porquê ali do sistema ABO ter tanta relação assim com os leucócitos e também com as hemácias propriamente dito. E nós temos também os trombócitos,
ou também chamados genericamente de plaquetas. Trombócitos e plaquetas referem-se à mesma coisa, tá? Os trombócitos e as plaquetas, eles são fragmentos celulares, eles não são células propriamente ditas. São pedaços de célula da medula óssea, chamadas de megacariócitos, as células que dão origem aos trombócitos. E esses pedaços de célula, esses fragmentos celulares, eles têm um papel importantíssimo no processo de coagulação sanguínea. Ou seja, na formação de coágulos, de formação de trombos, daí o nome trombócito, tá? Formação de coágulos em nosso sangue, como uma resposta a lesões. Esses coágulos, eles são importantíssimos quando a gente lesiona algum vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo ele precisa ser tampado para que seja estancado uma hemorragia, tá? Então, os trombócitos, eles são os principais componentes do sangue responsáveis pelo processo de coagulação, beleza? Só que a gente não vai falar especificamente do sangue agora, é só uma visão geral para a gente poder passar para a próxima parte, tá? Mas o que é, então, o sistema sanguíneo ABO, tá? Durante muito tempo, as transfusões sanguíneas, elas são realizadas há mais de 500 anos já. Existem registros que a primeira transfusão sanguínea ela foi realizada no ano de 1470. Em geral, essas transfusões sanguíneas elas eram realizadas lá durante a Idade Média, principalmente no caso de pessoas importantes, como reis, pessoas do alto clérigo, pessoas que tinham uma importância bem grande na sociedade, e quando essas pessoas elas eram acometidas por doenças, geralmente realizavam-se transfusões sanguíneas nesses indivíduos. Só que nem sempre a transfusão sanguínea dava certo. Em muitos casos acontecia de, durante a transfusão, o paciente acabar morrendo, tá? E as primeiras transfusões sanguíneas, elas nem eram realizadas passagem de sangue de pessoa para pessoa. Às vezes ocorria passagem de sangue interespécies. Tirava sangue de porco e passava para a pessoa, tirava sangue de vaca e passava para a pessoa, tirava sangue de cavalo e passava para o indivíduo. Quase sempre essas transfusões geravam algum tipo de cagada, tá? Mas ali, começando já o século XIX, ali nos idos de 1800, as transfusões sanguíneas passaram a ser interpessoas, entre indivíduos da mesma espécie. Mas mesmo assim observava-se que essas transfusões não eram 100% efetivas. Em muitos casos, as pessoas acabavam tendo algum tipo de problema, tá? Principalmente durante as épocas de guerra, onde ocorriam muitos sangramentos, onde as pessoas acabavam sendo feridas, e esses ferimentos quase sempre levavam a uma perda expressiva de sangue, realizava-se transfusões sanguíneas em campo. Essas transfusões, muitas das vezes, elas não favoreciam a saúde do indivíduo. Muito pelo contrário, elas faziam com que a pessoa que recebeu a transfusão ela acabasse tendo um problema maior, tá? Lá no início do século XX, lá no ano de 1900, Karl Landsteiner foi o primeiro responsável por descobrir o porquê que nem todas as transfusões sanguíneas elas davam certo. O que Landsteiner ele fez lá no início do século XX, lá nos anos de 1900? Então ele pegou diferentes tipos de sangue, colocou ele sobre uma superfície, gotinhas desses diferentes tipos de sangue sobre uma superfície, e ele pingava sobre esses tipos de sangue um outro sangue de uma outra pessoa. Não se conhecia ainda nada de sistema ABO, não se sabia que o sangue tinha grupos sanguíneos. Ele só pegou e colocou ali, então, em cima da superfície. Pingou sangues de diferentes tipos de pessoas, e aí, sobre essas gotículas de sangue, ele pingava em cima outros sangues de outras pessoas, tá? E ele observava, então, que quando ele pingava determinado determinado sangue sobre o outro, ocorria a formação de grumos. Grumos é como se acontecesse isso aqui, ó, com o sangue, tá? O sangue ele ficasse dessa maneira aqui, como está representado nessas imagens aqui. Esses grumos, ele atribuiu a formação desses grumos à presença de alguns agentes, ele chamou assim, agentes, que não eram próprios do organismo do indivíduo que estava recebendo esse sangue. Então, por exemplo, quando ele colocava o sangue do indivíduo aqui, e pingava uma gotinha de um outro sangue em cima dele,
Se acontecesse a formação desses grumos que ele observava, ele dizia assim, que o sangue da pessoa que pingou em cima da outra aqui, ela possui alguns agentes que não são próprios, ou seja, que não estão presentes no corpo do outro indivíduo. Por isso ocorria a formação desses grupos. Analisando isso, ele percebeu que ele poderia formar 4 padrões de tipos sanguíneos de acordo com essa observação dele. Aí ele atribuiu o seguinte: esses agentes que ele observou, ele deu o nome de aglutinogênios. Esses aglutinogênios seriam substâncias químicas presentes nas células vermelhas do sangue, nas hemácias do sangue, e esses aglutinogênios, eles seriam diferentes entre as pessoas. Algumas teriam aglutinogênio de um tipo, outras teriam aglutinogênio de outro tipo, e ainda existiriam aquelas que não teriam nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias. Por isso, quando um sangue com um aglutinogênio diferente daquele que estava presente na gotinha de sangue aqui entrava em contato com ele, isso geraria uma reação entre esses dois sangues diferentes, ocasionando a formação desses grumos que ele observou. Assim, lá no início de 1900, Landsteiner foi o primeiro responsável por descobrir a existência dos sistemas sanguíneos, dos grupos sanguíneos A, B, O. Ficou assim conhecido, então. O sangue do tipo A apresentando um determinado tipo de aglutinogênio nas suas hemácias, o sangue do tipo B apresentando outro tipo de aglutinogênio nas suas hemácias, o AB apresentando os 2 tipos de aglutinogênios, e o sangue do tipo O não apresentando nenhum aglutinogênio, tá, gente? Em alguns casos, vocês vão poder ouvir falar aqui também, chamando o sangue do tipo O de sangue zero, tá? Tanto faz aí, a nomenclatura ela é indiferente. Se você chamar o sangue O ou sangue zero, dá na mesma, tá? Aí, a partir desses dados, Landsteiner ele propôs a existência dos grupos sanguíneos, chamando esses grupos sanguíneos, então, de grupo A, grupo B, grupo AB ou então grupo O. Ele dizia, então, que as pessoas que eram pertencentes ao grupo sanguíneo A, elas, em seu sangue, lá nas células vermelhas do seu sangue, nas suas hemácias, elas formavam um aglutinogênio. Esse aglutinogênio, ele é tipo uma proteína usada para identificação das hemácias. Lembra que eu falei da importância das hemácias e dos leucócitos quando a gente fosse falar do sistema ABO? Todas as nossas células, elas têm sobre a sua superfície proteínas que servem como sinalizadoras. Essas proteínas sinalizadoras, elas identificam que aquela célula, ela faz parte do seu organismo. Toda célula que tiver essa proteína identificadora, que tiver essa proteína de sinalização, significa que o teu sistema imunológico, que os teus leucócitos não vão atacá-la, não vão destruí-la. Os seus leucócitos, que são as células de defesa do seu corpo, só atacam as células que não possuem as proteínas de reconhecimento que são habituais para o seu organismo. Nesse caso, as nossas hemácias têm essas proteínas e a gente chama elas de aglutinogênios. Uma pessoa que seja do grupo sanguíneo A, ela vai apresentar sobre a superfície de suas hemácias essa proteína de reconhecimento, esse aglutinogênio de um tipo, que a gente vai chamar de aglutinogênio do tipo A. Suponham aqui, por exemplo, que essas bolinhas roxas seriam o aglutinogênio do tipo A, que identifica esta célula como sendo uma célula natural do teu organismo, tá? Se você tem essa proteína, então essa é habitual para o seu sangue, portanto, os teus leucócitos produzirão anticorpos contra uma proteína que você não tenha, contra uma proteína estranha para você, que seria a proteína B, a proteína diferente da sua, então um anti-B, tá? Assim, você tem nas suas hemácias o antígeno A, ou o aglutinogênio A, e no seu plasma vai ficar presente o anticorpo, né, a glutinina chamada anti-B. Se você é do grupo sanguíneo B, sobre as suas hemácias, você apresentará a proteína de reconhecimento do tipo B, o aglutinogênio do tipo B, tá? Isso identifica que essas hemácias são células naturais do seu organismo. Se todas as suas hemácias têm o mesmo aglutinogênio sobre a superfície delas,
Portanto, seus leucócitos produzirão anticorpos para combater a proteína que é estranha para você, ou seja, a proteína que é a proteína A. Então, você vai gerar aglutininas para combater a proteína A, certo? Agora, se você é do grupo AB, sobre as suas hemácias, você tem os dois tipos de aglutinogênios, tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, tá? Isso faz com que o seu organismo reconheça que você tem as duas proteínas, portanto, você não produz nenhum anticorpo para combater as proteínas que identificam o tipo sanguíneo. Então, você não tem anticorpos no seu plasma. Anticorpos, que eu digo, para combater a proteína identificadora aqui do grupo sanguíneo, tá? Você tem outros anticorpos para combater outros antígenos, mas para combater especificamente o aglutinogênio das hemácias, você não tem nenhum. E por último, se você é do grupo sanguíneo O, isso significa que ao redor das suas hemácias, você não apresenta aglutinogênios. Na verdade, você tem sim aglutinogênio, é um aglutinogênio chamado de aglutinogênio D, só que esse aglutinogênio D não é reconhecido como um corpo estranho, tá? Então, nesse caso, você tem um aglutinogênio que é diferente dos demais tipos sanguíneos, portanto, seu organismo será capaz de produzir anticorpos ou aglutininas para combater as duas outras proteínas do tipo sanguíneo, que consequentemente faz com que você tenha no seu plasma sanguíneo anticorpos para combater tanto o aglutinogênio A quanto para combater o aglutinogênio B, tá? Então, consequentemente, quem é do tipo sanguíneo O não tem aglutinogênios, né, ao redor das suas hemácias. Quem é do tipo AB tem os dois tipos. Quem é do B tem só de um tipo. E quem é do tipo A tem só do outro tipo, tá? Voltando à questão do slide anterior aqui. Então, o que aconteceu nos experimentos de Landsteiner? Quando o Landsteiner colocava aqui uma gotinha de sangue do tipo A, tá? Aí ele vinha aqui, pingava em cima desse tipo sanguíneo A, ele pingava alguém que tinha com sangue B, por exemplo, ocorria aglutinação das hemácias. Por que ocorria a aglutinação das hemácias? Porque esse sangue aqui, ele tem o aglutinogênio, ou seja, a proteína de reconhecimento do tipo A. Quando eu pingava sobre ele um sangue do tipo B, no sangue do tipo B tem anticorpos, tem aglutininas, ou seja, anticorpos para combater o tipo A, que são aglutininas anti-A. Então, as aglutininas anti-A do sangue tipo B combatiam os aglutinogênios A desse sangue aqui e ocorria esse processo de formação de grumos. A formação aqui, então, de um coágulo nesse sangue. Agora, se eu pingasse sobre esse mesmo sangue aqui, um sangue do tipo B, um sangue do tipo A igual a ele, o sangue do tipo A, ele tem anticorpos anti-B. Tá? Se ele tem anticorpos anti-B, ele só vai combater hemácias que tenham o aglutinogênio B. Como esse sangue aqui só tinha aglutinogênios do tipo A, os anticorpos não combatem, não geram uma reação de aglutinação, e, consequentemente, o sangue ele fica límpido, ele fica normalzinho aqui, sem sofrer nenhum tipo de mudança. A mesma coisa ocorria com o sangue B. Com o sangue B, se ele pingasse uma gotinha de sangue aqui do tipo B sobre o sangue B, o sangue do tipo B tem aglutininas anti-A, e, consequentemente, essas aglutininas não reconheciam o anticorpo, a proteína que tem nas hemácias, o aglutinogênio B. E o sangue não sofria um processo de coagulação. Agora, se ele pingasse sobre o sangue B um sangue do tipo A, isso faria com que as aglutininas anti-B do sangue do tipo A combatessem os aglutinogênios do sangue B e gerasse a formação de grumos também. Se ele pegasse um sangue do tipo AB e pingasse um sangue do tipo A, as aglutininas anti-A combateriam os aglutinogênios A, e se ele pingasse um sangue do tipo B, as aglutininas anti-B também combateriam o sangue aqui, formando grumos. Então, qualquer tipo de sangue que ele pingasse aqui, ocorreria essa formação de grumos. E no sangue O, se ele pingasse aqui um sangue do tipo B, as aglutininas anti-A desse sangue
não teriam um aglutinogênio para elas combaterem, porque o sangue O não tem nenhum aglutinogênio nas suas hemácias. E se eles pingassem o sangue do tipo A aglutinina anti-B também não combateria o sangue, porque ele não tem aglutinogênios do tipo B para realizar combate. Então, o sangue do tipo O, se ele fosse colocado em contato com qualquer outro tipo sanguíneo, ele não haveria formação de grumos. Se o sangue AB fosse colocado em contato com qualquer tipo sanguíneo, haveria formação de grumos. Se ele colocasse o sangue B em contato com um tipo sanguíneo, para um deles haveria formação de grumos e para o outro não. A mesma coisa para o sangue A. Assim, ele determinou a existência do sistema ABO. Tá? O que isso interfere, gente? Qual que é a relação do sistema ABO? Quando a gente fala em sistema ABO, nos tipos sanguíneos, normalmente, lá na tua vida, o teu tipo sanguíneo não interfere absolutamente em nada. Você só vai ter alguma coisa relacionada ao seu tipo sanguíneo que você deve ter uma atenção maior é quando for ocorrer uma possível transfusão sanguínea. Seja você recebendo sangue por algum motivo ou você doando sangue por algum motivo. Nessas situações, a transfusão sanguínea, o sistema ABO, o tipo sanguíneo, ele é de vital importância. Caso contrário, você ser A, B ou O não muda nada na sua vida, não existe nada. Existem algumas doenças que a gente já previu que são mais características para determinados tipos sanguíneos. Por exemplo, tem um tipo específico de anemia, que ele é muito mais característico para sangue do tipo A do que para os demais tipos sanguíneos. Existe, por exemplo, também os pernilongos. Os pernilongos também já é cientificamente comprovado que eles têm uma preferência maior por pessoas de sangue do tipo O do que dos demais tipos sanguíneos. Mas isso, um pernilongo te picar, não vai mudar nada na tua vida, tá? A não ser que você pegue dengue por causa dele, que você pegue alguma doença, mas isso daí a gente já está extrapolando demais. Em condições habituais, o tipo sanguíneo não interfere em nada. Mas vamos supor que você precisasse de uma transfusão sanguínea. Então vamos voltar aqui nessa tabelinha antes de eu comentar aquela outra lá. Se você é do grupo A, você é do tipo sanguíneo A, as suas hemácias, vou fazer aqui no cantinho, ó, você é A. As suas hemácias têm aglutinogênio A e o seu plasma tem anticorpos anti-B. Significa que, se você receber sangue de qualquer pessoa que tenha aglutinogênio B, os teus anticorpos vão combater essas hemácias, vão gerar um processo de coagulação e, consequentemente, isso pode levar a problemas gravíssimos de saúde, tá? Inclusive a morte. Por isso, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, na hora de receber sangue, vou colocar aqui, ó, receber, na hora de receber sangue, ela não pode receber sangue de ninguém que tenha aglutinogênio B nas suas hemácias. Quem que tem o aglutinogênio B é o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. Portanto, quem é do grupo A só pode receber sangue de outro grupo sanguíneo também A, ou então do grupo sanguíneo O, porque o grupo sanguíneo O não tem aglutinogênios B nas suas hemácias. Se você é do tipo sanguíneo B, você tem os aglutinogênios B nas suas hemácias e no seu plasma o anticorpo, a aglutinina anti-A. Significa que, para você receber sangue, se você receber sangue de qualquer pessoa que tenha o aglutinogênio A, os seus anticorpos, as suas aglutininas, iniciarão uma reação de combate a esses aglutinogênios, formarão um processo de coagulação, o que pode levar à morte. Então, você nunca pode receber sangue de quem tenha o aglutinogênio A nas suas hemácias. Portanto, quem que tem aglutinogênio A é o grupo sanguíneo A e o grupo sanguíneo AB. Portanto, para receber sangue, você só pode receber do B ou do O. Porque o B não tem aglutinogênio A, só tem o aglutinogênio B, e o O não tem nenhum aglutinogênio. Agora, se você é do tipo sanguíneo AB, você tem os dois tipos de aglutinogênios nas suas hemácias, tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Isto significa que, no seu plasma,
você não terá nenhum tipo de anticorpo para combater os aglutinogênios, porque você tem os dois tipos e os dois tipos são considerados naturais para o seu corpo. Então você não produz anticorpos. Se você não produz nenhum tipo de anticorpos para o combate aos aglutinogênios das hemácias, significa que você nunca vai combater nenhum tipo de sanguíneo. Você nunca vai combater nenhum tipo de sangue, porque para você nenhum vai ser diferente. Então você pode receber sangue tanto do A, quanto do B, quanto do AB, quanto do O, que não tem problema nenhum, porque você nunca vai combater nenhum tipo sanguíneo. Agora, se você é do tipo sanguíneo O, você tem nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias, porém tem os dois tipos de anticorpos. Significa que se você receber sangue de qualquer pessoa que tenha aglutinogênio A ou aglutinogênio B, ocorre reações de combate e, consequentemente, gera coagulação sanguínea, que pode ser potencialmente perigoso. Então, você não pode receber de ninguém que tenha ou aglutinogênio A ou aglutinogênio B. O A tem o aglutinogênio A, o B tem o aglutinogênio B e o AB tem os dois. Portanto, quem é do tipo sanguíneo O só recebe de outro tipo sanguíneo O também. Tá? Agora, na hora de doar sangue, na hora de ocorrer a doação, tá? Na hora de doar sangue, o que vai ser levado em consideração? Na hora de doar sangue, eu não levo em consideração qual é o anticorpo presente nas minhas hemácias, mas sim qual é o anticorpo presente no meu plasma. Eu levo em consideração o aglutinogênio das minhas hemácias, ou seja, a proteína que está presente nas minhas hemácias. Geralmente, doação de sangue, gente, quando a gente doa sangue, não é passado o sangue inteiro para um indivíduo, tá? Porque para tratar certas doenças, a gente tem que passar determinados componentes do sangue. Por exemplo, se você vai tratar uma anemia, você passa as hemácias para o indivíduo que está com anemia. Se você vai tratar um problema de coagulação sanguínea, você passa só as plaquetas. Se você vai tratar uma pessoa que teve uma perda muito grande de sangue e está com baixo índice volêmico, daí você passa o sangue inteiro. Ou se você vai tratar um problema lá que é só falta de plasma no sangue da pessoa, passa só plasma também. Mas vamos supor que aqui a gente vai passar as hemácias ou o sangue todo, tá? Se eu transferir as minhas hemácias para uma pessoa, a pessoa que está recebendo as minhas hemácias, elas não podem ter os anticorpos que combatam as minhas hemácias. Significa que se eu sou do grupo A, eu tenho o aglutinogênio A nas minhas hemácias, e eu não posso doar sangue para quem tem o aglutinogênio anti-A, porque senão gera combate. Então eu só posso doar para quem é do grupo A também, porque não tem o anti-A, ou para quem é do grupo AB, porque também não tem o anti-A. Eu não posso doar para B, porque tem o anti-A, e nem para o O, porque também tem o anti-A. Mesma coisa vale para o grupo B. Eu tenho o aglutinogênio B, então não posso doar para quem tem o anti-B, a aglutinina anti-B. Significa que se eu sou do grupo B, eu só dou para quem é do sangue B ou para quem é do sangue AB. Se eu sou AB, eu tenho os dois aglutinogênios nas minhas hemácias, então não posso doar para ninguém que tenha anticorpo nenhum. Aqui tem o anti-B, combate minhas hemácias. Aqui tem o anti-A, combate as minhas hemácias. Aqui tem os dois, combate mais ainda as minhas hemácias. Então o AB só doa para AB. Agora, se eu sou do grupo o O não tem nenhum aglutinogênio. Se ele não tem nenhum aglutinogênio, ele nunca vai poder ser reconhecido por um anticorpo. Então o anti-B não reconhece ele, o anti-A não reconhece ele, então não tem reações de combate contra o sangue O. Então o sangue O pode doar sangue tanto para A, quanto para B, quanto para AB, quanto para O. Ele doa para qualquer grupo sanguíneo, tá? Olha a nossa tabelinha aqui das possíveis transfusões. Estão percebendo aqui, ó, o O ele aponta para o A, aponta para o AB e aponta para o B, significando que ele pode doar para qualquer um desses, tá? E ele, inclusive, pode doar para si mesmo, tá? Então, o O doa para qualquer tipo sanguíneo. Por isso, a gente chama o O de doador universal.
porque ele pode doar para qualquer grupo sanguíneo. Não é bem verdade que o O é doador universal, a gente já vai ver o porquê, mas por hora vamos chamar ele de doador universal. Agora, se você olhar o AB aqui, todas as setinhas apontam para ele. A do A aponta para ele, a do O também, a do B também, e do AB também vai apontar para ele próprio. Isso significa que o AB pode receber sangue de qualquer tipo sanguíneo. Então, eu chamo o AB de receptor universal. Isso significa que ele vai poder receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo, tá? Receptor universal, porque ele recebe de qualquer outro grupo sanguíneo. Também não é bem verdade que o AB é o receptor universal, tá? Na verdade, aí, bem da verdade, a gente tem que analisar um outro sistema também quando a gente fala de doação de sangue, que a gente já vai falar sobre ele. Mas por hora a gente pode então manter assim. O A recebe do O e dele mesmo. O B recebe do O e dele mesmo. O AB recebe de qualquer um. E o O só recebe dele mesmo. Agora, na hora de doar, o O doa para qualquer um. O A doa para ele mesmo e para o AB. O B doa para ele mesmo e para o AB. E o AB só doa para ele mesmo. Tá? Como que é feita a determinação genética, então, do nosso sistema ABO? Para determinar o nosso sistema ABO, a gente tem no nosso cromossomo 6 um alelo no nosso cromossomo 6, um gene no nosso cromossomo 6, responsável pela determinação genética do nosso tipo sanguíneo. Tá? Esse gene que está presente nesse cromossomo, ele tem 3 alelos prováveis. Existe o alelo IA, existe o alelo IB e existe o alelo IZIN. São 3 alelos prováveis, mas lembra sempre, gente, nós temos sempre 2 cromossomos homólogos, um que a gente recebeu do nosso pai, um que a gente recebeu da nossa mãe. Então, nesse par específico, nós vamos ter, se você não tiver nenhuma síndrome cromossômica, obviamente, se for tudo normal, você vai ter 2 cromossomos. Desses 2 cromossomos, um deles tem um gene que você recebeu da mãe para determinar o grupo sanguíneo, e o outro tem o gene que você recebeu do pai também para determinação do seu grupo sanguíneo. Portanto, existem 3 alelos prováveis, mas você só vai ter 2 deles. E o teu tipo sanguíneo vai ser determinado a partir da interação entre esses 2 alelos que você recebeu. Esses alelos, eles têm uma situação de codominância entre o alelo IA e o IB, significa que eles têm poderes de expressão idênticos, e ambos os alelos, tanto A quanto B, são dominantes sobre o alelo para o tipo sanguíneo O. Significa que, se você tem 2 alelos do tipo A nos seus cromossomos, você vai ser do sangue A. Se você tiver um alelo do tipo A e um alelo para o tipo O A é dominante, portanto, o O não se manifesta e você também vai ser do tipo sanguíneo A. Tá? Se você tiver 2 alelos para o tipo sanguíneo B, você é B. Se você tem um para B e um para o B é dominante sobre o tipo O, portanto, ele não se manifesta, e o B é quem gera a característica, então teu sangue vai ser do tipo B. Se você tem os 2 alelos, tanto o A quanto o B, eles são codominantes, portanto, o A determina metade dos aglutinogênios das hemácias, o B a outra metade, você vai ter os 2 tipos de aglutinogênios, portanto, você é do sangue que a gente chama de AB. E se você é do tipo sanguíneo O, significa que você tem os 2 alelos do tipo O, os 2 alelos recessivos, e, portanto, não formam-se aglutinogênios nas suas hemácias e você vai ser classificado como sangue do tipo O. Tá? Então, esses são os prováveis genótipos para cada grupo sanguíneo. O A tem 2 prováveis genótipos, o B tem 2 prováveis genótipos, o AB só tem 1 e o O também só tem 1 provável genótipo. Mas também existe o que a gente chama de falso O. Esse falso O, ele foi descoberto pela primeira vez na cidade de Bombay, na China não, na Índia, tá?
Tanto que o caso do falso O também é chamado de efeito Bombine, tá? Por quê? Como assim falso O? Gente, normalmente, para fazer a determinação do nosso tipo sanguíneo, não é só a participação do gene lá que determina o antígeno, o aglutinogênio A ou o aglutinogênio B nas hemácias. Existe uma cadeia de reação que leva à formação desses aglutinogênios nas nossas hemácias. Então, no nosso sangue existe uma substância precursora, essa substância ela é produzida lá no início da nossa vida fetal, enquanto a gente ainda está dentro da barriga da nossa mãe. Aí nós temos um outro gene no nosso organismo, que não é o gene que determina o sistema BO, que a gente vai chamar ele de gene H. Esse gene H, quando ele está na sua forma dominante, na forma de Hzão, ele produz o antígeno H, esse antígeno aqui, tá? E quando esse antígeno H está presente no nosso sangue, ele vai interagir com a substância produzida pelo nosso sistema RH. Se esse antígeno H dominante está presente no nosso organismo, se o alelo dominante para o GNH está presente no nosso organismo, a gente produz o antígeno H, porque tem, no caso aqui, a ação da enzima H, que é o produto da ação desse gene. A gente gera o antígeno H. Gerando o antígeno H, esse antígeno H vai participar aqui da determinação do nosso grupo sanguíneo. Então, se você tem lá no seu sangue o alelo IA, esse antígeno H ele é transformado em um antígeno A e, consequentemente, você vai ser do grupo sanguíneo A. Se você tem o alelo IB no seu sangue, o antígeno H interage com o alelo IB, se transforma no antígeno B e você vai ser do grupo sanguíneo B. Se você tem os dois alelos, tanto o IA quanto o IB, no seu sangue, o antígeno H interage com os dois, você produz os dois antígenos, tanto o A quanto o B, e vai ser AB. Agora, se você não tem nem o alelo IA e nem o alelo IB, o antígeno H ele não interage com ninguém, ele não interage com nenhum outro grupo, nenhum outro gene, e, portanto, permanecerá na forma de antígeno H, e isso faz com que você seja do sangue O. Consequentemente, você não apresenta nenhum dos dois antígenos A ou B para suas hemácias. Por isso que eu falei lá que temos antígeno sim, mas não é reconhecido pelo sistema sanguíneo, que é o antígeno H. Tudo bem? O que seria o caso do falso O? O falso O acontece quando ocorre uma mutação nesse gene aqui. Aí o indivíduo, ao invés dele ter o gene dominante, ele tem dois alelos recessivos. Se ele tem dois alelos recessivos no sangue dele, significa que ele não vai produzir a enzima H. Se não tem enzima H, não tem antígeno H. E se não tem antígeno H, por mais que o indivíduo tenha o alelo IA, ou por mais que ele tenha o alelo IB, ele não é capaz de formar os antígenos A ou antígenos B nas suas hemácias. E aí, consequentemente, ele vai manifestar uma hemácia sem antígeno nenhum, que é uma hemácia característica do grupo O, sem antígeno nenhum. Mas ele tem o gene para o tipo sanguíneo A e pode ter também o gene para o tipo sanguíneo B. O que ele não tem é o gene dominante para o gene H. Isso faz com que ele manifeste o fenótipo de um indivíduo do tipo sanguíneo O. O que isso tem de problema? Qual que é o problema disso aqui? Do efeito Bombem ou do falso O. Esse O, a gente falou lá atrás que ele é o doador universal. Se esse cara aqui, que ele é um falso O, doar sangue para uma pessoa, por exemplo, A, e ele tiver o alelo IB, ele vai causar coagulação no sangue dessa pessoa e pode levar ela à morte. Ou se esse falso O doar sangue para uma pessoa do tipo sanguíneo B, que normalmente, se ele fosse um O verdadeiro, não teria problema nenhum, pode gerar reação de combate na pessoa do tipo sanguíneo B e ela morrer também. Ou ainda, ela pode doar para o AB, gerar coagulação no AB e morrer. E o pior de todos, ela pode doar para o O. E se ela doa para o O, a cagada é maior ainda. E aqui sim,
é caixão na certa, tá? Então, o falso O, ele é produzido quando o indivíduo ele apresenta qualquer tipo de antígeno nas suas hemácias. Ele pode ter lá o gene para determinar o antígeno A, o antígeno B, o antígeno AB, ou qualquer um deles, tá? Pode ter qualquer antígeno nas suas hemácias. Porém, devido à incapacidade de produzir a enzima H, esse antígeno não é transformado no antígeno A ou no antígeno B, e ela manifesta a característica de um falso O. Ela não é O de verdade, porque ela tem o alelo IA ou tem o alelo IB. Mas ela vai manifestar o fenótipo do O devido à ausência da enzima H, porque ela tem uma mutação no gene H que impede ela de produzir essa enzima. Como que determina se o indivíduo ele é um falso O? Aplica-se sobre o sangue um soro anti-H. Se eu apliquei sobre o sangue dessa pessoa um soro anti-H e ocorreu aglutinação, ocorreu coagulação do sangue, ela é um O verdadeiro, significa que ela é do tipo O de verdade, porque ela tem o antígeno H nas hemácias, esse antígeno H é combatido pelos anticorpos anti-H e gera coagulação, então ela é um O de verdade. Agora, se eu tenho lá uma pessoa que parece ser do sangue O, eu pinguei sobre o sangue dela o antígeno H, o anticorpo anti-H, e não ocorreu reação nenhuma, significa que ela não tem um antígeno H nas suas hemácias, então ela não é um O verdadeiro. Se ela não é um O verdadeiro, então ela é um falso O, portanto, ela apresenta o que a gente chama de efeito bombeiro. Vamos lá, gente. Falar aqui um pouco sobre as nossas atividades agora, relacionando os tipos sanguíneos, as heranças do sistema ABO. Tá? Prestem atenção aqui. Diz assim: após o erro do funcionário de uma maternidade, ocorreu uma troca nas pulseiras de identificação dos recém-nascidos que se encontravam no berçário. A filiação de uma recém-nascida do tipo A, presta bem atenção aqui, tipo A, é reivindicada por 5 casais, sendo que todas as supostas mães são do tipo O. Tá? Então, todas as mães, todas as 5 prováveis mães são O. Considerando-se os 5 casais, quanto aos grupos sanguíneos paterno e materno, é correto afirmar que o pai deverá ter. Então, vamos fazer aqui, olha. Então, tem o pai da criança, a mãe, e desse nasceu um filho. Nasceu uma criança lá, que eu não sei se é um menino, se é uma menina, tá? Então, não tá falando aqui. Tá falando recém-nascido, então é uma menina, então vamos fazer um círculo. Eles tiveram uma filha aqui, só que essa filha foi trocada a pulseira dela na maternidade, a gente não sabe se ela é filha do Chico, do Zé ou do Francisco, e a gente quer descobrir o sangue dessa criança. A gente sabe que ela é do sangue A. Sabemos também que a mãe, as 5 prováveis mães para essa criança, são todas do sangue O. A gente quer saber, agora, descobrir quem é o casal, são os pais dessa criança, utilizando as características do pai, para a gente poder saber, tá? Então, para a gente poder continuar isso aqui, vamos retornar um pouquinho nesse slide aqui. Presta atenção aqui, ó, o genótipo de um indivíduo do tipo sanguíneo O, só existe esse aqui, que é Izinho, Izinho. Então, significa que a mãe aqui, qualquer uma das mães vai ser Izinho, Izinho. Tá? Para ser do tipo sanguíneo A criança tem que nascer com esse genótipo aqui ou com esse genótipo aqui. Tá? Vamos voltar lá no slide agora para a gente analisar. Olha aqui. A mãe, as 5 prováveis mães são do tipo O. E não fala aqui que é um falso O. Então, a gente considera que são Os verdadeiros. Então, as 5 mães têm esses 2 alelos. Na hora de passar o DNA da mãe para o filho, ela só passa um dos cromossomos. Então, o único alelo que a mãe pode passar para o bebê é o Izinho. Certo? E se a criança é do tipo A, significa que ela recebeu o alelo para o tipo sanguíneo A, que a gente vai chamar aqui então de IA, e esse alelo para o tipo A veio do pai, muito provavelmente. Muito provavelmente não, né? Com certeza, porque se a mãe só tem o Izinho, o A tem que ter vindo do pai. Agora a gente precisa saber qual é o provável pai aqui. Vamos analisar aqui.
Se, considerando os 5 casais quanto aos grupos sanguíneos paterno e materno, é correto afirmar que o pai deverá ter sangue do tipo O. Então, se o pai for Izinho, Izinho, tem como ele passar o IA para a filha dele? Aí o pai é O, a mãe é O, os dois só têm Izinho. Portanto, a filha só poderia receber Izinho e seria do tipo sanguíneo O. Então, essa eu já sei que não é a resposta correta. O pai é do sangue tipo B com genótipo homozigoto. Significa, então, que o pai é IB, os dois genes para determinar o sangue do tipo B. Quando ele passar o gene dele para a filha, ele só pode passar o gene IB, e a filha vai ter, então, o IB que ela recebeu do pai e o Izinho que ela recebeu da mãe. Portanto, ela só pode ser do tipo sanguíneo B. Então, essa letra B também está errada. Na letra C, o pai ser do sangue tipo B heterozigoto. Então, o pai é IB e Izinho, porque esse é o heterozigoto para o tipo sanguíneo B. Na hora dele passar o gene dele para a filha vai receber o Izinho da mãe. E do pai, ela pode receber tanto o IB, e aí ser do tipo sanguíneo B, ou receber um Izinho do pai também, e ter 2 Izinhos e ser do sangue O. Em qualquer um desses casos, a criança não nasce A. Então, ela vai ser B ou O. Então, a letra C também não é a resposta provável para o nosso exercício aqui. Na última possibilidade, o pai tem sangue AB. Se ele tem sangue AB, então ele é IA e B. Na hora de passar o DNA para a filha dele, ele vai passar só um dos alelos. Então, a filha vai poder ter o alelo IA, que veio do pai, o alelo Izinho, que veio da mãe, e aí a criança é do tipo sanguíneo A. Ou então a criança pode ter o IB, que veio do pai, e o Izinho, que veio da mãe, e ela é do tipo sanguíneo B. Nesta situação aqui, a gente tem metade das chances da criança ser do tipo sanguíneo A. Então, provavelmente, pode ser um caso que o pai dessa criança tenha o sangue do tipo B. Tem outras possibilidades lá também. Pode ser do sangue A, por exemplo. E do sangue A, se o pai fosse sangue A, a criança também poderia nascer do tipo sanguíneo A aqui. Mas para as opções que são nos dadas nesse exercício, a resposta é a letra D. O pai deverá ter sangue do tipo AB. Tá? Mais um exercício aqui. Para os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem 3 alelos comuns na população humana. 2 alelos A e B são codominantes entre si, e o outro alelo O é recessivo em relação aos demais. De acordo com essas informações, podemos afirmar: se os pais são do grupo O, os filhos também serão do grupo O? Aqui, ó, os 2 pais são Izinho. Os 2 pais são Izinho. O único alelo que esse pai pode doar para o filho dele é o Izinho. E o único alelo que esse pai pode doar para o filho dele também é o Izinho. Portanto, todos os filhos só vão ter Izinho. Então, um casal que é O só tem filhos do tipo sanguíneo O. Tá? Desde que sejam Os verdadeiros. Se tiver algum falso O aqui, o filho pode nascer com outro tipo sanguíneo, sim. Tá? Mas aqui não está falando de falso O, então essa está correta. A2. Se um dos pais é do grupo A e o outro é do grupo B, todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB? Olha aqui, gente, vamos voltar um pouquinho o slide aqui. Olha nesse slide aqui, deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Se um dos pais é do A e o outro é do B, todos os filhos obrigatoriamente têm que ser AB? Olha, por exemplo, se esse pai tem esse genótipo aqui e esse tem esse genótipo aqui. Um é IAzinho e o outro é IBzinho. Então, na hora desse daqui doar para o filho dele, ele pode doar tanto o sangue do tipo o gene para o A, quanto o gene para o O. Esse aqui pode doar o gene para o B ou o gene para o O. Se juntar esses dois, o filho é AB. Se juntar esse com esse, o filho é A. Se juntar esse daqui com esse daqui, o filho é B. E se juntar esses dois, é o filho O. A mãe é A, o pai é B,
e eles podem ter filhos com os 4 tipos sanguíneos. Então, quando ele afirma aqui que se um dos pais é do tipo A e o outro é do tipo B, todos os filhos serão do grupo O, essa é uma afirmação incorreta. Existe possibilidade, sim, dependendo do genótipo do pai e da mãe, de os filhos serem de outros grupos sanguíneos que não sejam AB. Agora, se o pai e a mãe forem homozigotos, aí sim, se o pai e a mãe forem homozigotos, 100% dos filhos vão ser do tipo AB. Tá? Só nessa situação, se o pai e a mãe forem homozigotos. Então, essa número 2 não é uma afirmação correta. A 3. Se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. Então, lá, vamos supor, existem 2 possibilidades para os pais serem do tipo sanguíneo A. Se os 2 forem homozigotos dominantes, para o tipo sanguíneo A. Se os 2 forem homozigotos dominantes, 100% dos filhos vão ser do tipo sanguíneo A e não tem conversa para outro tipo sanguíneo. Se um é dominante, homozigoto dominante, e o outro é heterozigoto para o tipo sanguíneo, 100% dos filhos, tipo sanguíneo A também. Agora, se os 2 são heterozigotos, vou fazer espremidinha aqui no canto, que faltou um pedaço aqui do meu slide para eu poder escrever. Se os 2 são heterozigotos para o tipo sanguíneo A, 50% dos filhos vão poder ser do tipo sanguíneo A, e existe 50% de chance dos filhos serem do tipo sanguíneo O. Tá? Então, quando ele afirma aqui, ó, se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O, existe sim possibilidade dos filhos serem A ou O, desde que ambos os pais sejam heterozigotos. Tá? Então, a 3 também está correta. Porque ele fala aqui, ó, poderão, ele não fala que com certeza serão, eles poderão, tá? Então, nós temos a resposta 1 e 3 como sendo as respostas corretas para esse nosso exercício. Para a gente concluir o nosso tema aqui sobre grupos sanguíneos. Existe um segundo sistema que também está presente nas nossas hemácias e também determina o nosso tipo sanguíneo, que é o sistema RH. Esse sistema RH também foi descoberto por Landsteiner com a ajuda de Wiener, tá? Lá em 1947. Quando o Landsteiner descobriu os fatores sanguíneos lá em 1900, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, era muito comum os combatentes fazerem transfusões sanguíneas em campo, conhecendo-se os tipos sanguíneos dos seus colegas. E em muitos casos, mesmo assim, seguindo todo o protocolo proposto por Landsteiner de não passar sangue de quem é B para quem é A, ou de quem é A para quem é B, ou de quem é O para quem, ou de quem é AB para quem é O e assim por diante, mesmo assim ocorria coagulação no sangue das pessoas e elas acabavam morrendo. Por isso, Landsteiner, continuando lá avaliando o sangue humano, ele fez um experimento no qual ele pegou um macaco. Esse macaco era de um gênero conhecido como gênero Rhesus, tirou o sangue desse macaquinho e injetou esse sangue no coelho. E ele pegou o sangue do coelho e filtrou o sangue do coelho e percebeu que ele produzia anticorpos para combater o sangue do macaco. Ele isolou esses anticorpos e, como ele nunca tinha visto, ele chamou esses anticorpos de anti-RH. RH por causa das 2 primeiras letras do gênero do macaco aqui, ser Rhesus, tá? E aí, quando ele pegava esses anticorpos produzidos pelo coelhinho aqui, contra o sangue do macaco, e injetava ele no corpo do macaco de novo, ele observava que em 85% dos animais que ele injetava o soro do sangue do coelho, ocorria aglutinação das hemácias. E o macaquinho geralmente morria. Em 15% dos animais que ele injetava de volta o sangue, não ocorria nada. O macaco não passava mal, não ocorria coagulação e o macaquinho não tinha problema nenhum. Então, o que Landsteiner propôs? Ele disse que nas hemácias existe um outro fator de reconhecimento, não só o fator do sistema ABO. E ele chamou esse fator de fator RH. RH, novamente, por causa das 2 primeiras letras do nome do macaco. E ele atribuiu o seguinte:
Algumas pessoas têm lá nas suas hemácias, vamos supor que esse disquinho aqui seja uma hemácia. Além, vou fazer aqui então os aglutinogênios para o fator RH. Vamos imaginar aqui esse aglutinogênio de uma pessoa do sangue O. Do sangue A, desculpe. Então, a hemácia com os aglutinogênios do sangue A. Além desses aglutinogênios do sangue A, pode ter na superfície da hemácia um outro aglutinogênio, uma outra substância de reconhecimento. Vamos fazer ela diferentinha aqui, deixa eu fazer ela em outra cor. Vou fazer ela em azul. Então, aqui tem uma outra substância, uma outra proteína de reconhecimento. E Landsteiner chamou essa outra proteína de reconhecimento de fator RH. E ele dizia o seguinte: quem tem o fator RH, quem tem a proteína RH, então ele tem lá no seu sangue a presença do aglutinogênio RH, significa que ele não vai produzir anticorpos para combater esse fator. Se ele tem no corpo dele, é conhecido como algo natural, sendo conhecido como algo natural, ele não produz anticorpos para combater esse fator RH. Outras pessoas não têm esse fator, então lá tem a hemácia dela pode ter os aglutinogênios para o sistema ABO, mas não tem para o sistema RH. E aí, se ela não tem as proteínas do sistema RH, significa que para ela, toda vez que ela entrar em contato com o sangue de alguém que tem o sistema RH, ocorre reações de combate e ela produz um anticorpo chamado de anti-RH, que destrói as hemácias que tiverem o fator RH na sua superfície. Aí ele classificou assim: quem tem a substância RH nas suas hemácias é de um sangue positivo. Quem não tem o fator RH nas suas hemácias é de um sangue negativo. Então, quem é positivo tem o fator RH, mas não tem a proteína, o anticorpo para combater o RH. Quem é de sangue negativo não tem o fator RH, mas produz a substância para combater o tipo sanguíneo, para combater o tipo anti-RH. Dessa forma, gente, quando a gente vai analisar o tipo sanguíneo de um indivíduo, nós não levamos em consideração somente o fator ABO, somente o sistema ABO. Nós também levamos em consideração o sistema RH, porque o sistema RH também interfere diretamente na capacidade de doação e de recepção de sangue entre indivíduos. Tá? Acompanhem aqui comigo. Imagina, por exemplo, que a gente pegou uma pessoa que seja de tipo sanguíneo O positivo. Se ela é O, nas hemácias dela, ela não tem nenhum fator do sistema ABO. Ela não tem nenhum aglutinogênio do sistema ABO. E se ela é positiva, significa que ela tem o aglutinogênio para o fator RH. Vou fazer um só ali para não perder muito tempo. Tá? Ao mesmo tempo, no sangue dela, se ela não tem nenhum fator para o fator RH, para o sistema ABO, desculpe, então ela produz tanto a aglutinina anti-A, quanto a aglutinina anti-B, quanto também, se ela é de fator positivo, então ela não produz aglutinina anti-RH. Se eu pingar sobre o sangue desta pessoa um soro anti-A, como ela não tem o aglutinogênio A, o sangue dela não coagula. Se eu pingar sobre o sangue dela uma aglutinina anti-B, como ela não tem o fator RH, não coagula. Se eu pingar sobre o sangue dela o anti-RH, aqui está sendo chamado de anti-D, mas é o anti-RH, o soro anti-RH vai combater aqui o fator RH das hemácias, o sangue coagula e, consequentemente, eu sei que ela é, então, O positivo. O O negativo, se eu pingar o soro anti-A, o soro anti-B ou o soro anti-RH, não coagula em nenhuma situação, eu sei que ela é O negativo. Para quem é A positivo, coagula para o soro anti-A e para o soro anti-RH. Quem é A negativo, só coagula para o soro anti-H. Anti-A, desculpe. Quem é B, coagula para o soro anti-B e para o soro anti-RH. Quem é B negativo, só para o soro anti-B. Quem é AB positivo, coagula para os 3 tipos de soros. E quem é AB negativo, só não coagula para o anti-RH.
E quem é, no caso aqui, vai dar inválido, né? Porque deu errado o teste, daí vai coagular para os 4 grupos aqui, tanto para o grupo controle quanto para todos os outros. Daí é um sangue inválido, tá? Que deu erro na hora da gente fazer a testagem. Então, o que isso muda quando a gente fala de doação e de recepção de sangue, gente? Lá, quando eu falei de doação e de recepção de sangue para vocês no slide anterior, eu comentei que o O era o doador universal porque doa para qualquer sangue. E o AB é o receptor universal porque ele recebe de qualquer outro grupo sanguíneo. Mas isso não é uma máxima verdadeira quando a gente analisa o sistema RH. Porque agora, analisando o sistema RH, eu vou ter tanto O negativo quanto O positivo. Se eu tenho quem é O positivo, o O positivo aqui, como a gente já viu, ele coagula na presença do soro anti-RH. Então, se eu sou de sangue O positivo e dou o sangue para quem tenha o anticorpo anti-RH, vai gerar coagulação do mesmo jeito. Então, quem é de sangue positivo não pode doar para quem é negativo. Sangue positivo só doa para outro sangue também positivo. Agora, quem é do sangue negativo, como não tem a proteína do fator RH, ele pode doar sangue tanto para quem é positivo quanto para quem é negativo. Tanto faz, tá? Assim, o verdadeiro doador universal não é qualquer O, mas sim o O negativo. Esse é o verdadeiro doador universal, porque ele doa sangue para qualquer grupo sanguíneo, tá? Agora, na hora de receber sangue, quem é positivo tem a proteína RH nas suas hemácias. Se tem a proteína RH, não produz o anticorpo anti-RH. Significa que, se ele não tem o anticorpo anti-RH, ele nunca vai combater a proteína do fator RH. Então, quem é positivo pode receber tanto de positivo quanto de negativo. Agora, quem é negativo só recebe de outro negativo. Aqui eu falei para doar, tá, gente? E aqui é na hora de receber. Então, se eu sou do sangue positivo, eu recebo de qualquer um. Se eu sou negativo, eu só recebo de negativo. Quando eu comentei para vocês que o AB é o tipo receptor universal, não é qualquer AB, mas sim o AB positivo é o receptor universal. Porque ele pode receber de qualquer outro grupo sanguíneo. Enquanto o AB negativo só recebe de grupos negativos. Tá? Voltando, olha, analisem essa tabela aqui que eu mostrei para vocês. Quem é positivo, recebe de qualquer um. Quem é negativo, só recebe de negativo. Positivo, recebe de qualquer um. Aqui, por exemplo, o A positivo recebe de O negativo, O positivo, A negativo ou A positivo. Agora, o A negativo só recebe de O negativo e de A negativo. Percebam aqui que o sangue O negativo, ele só tem um grupo sanguíneo para ele receber sangue, que é dele mesmo, de outro O negativo também. Tá? Esse sangue aqui é um dos sangues mais difíceis de serem encontrados doadores para ele. Já que o O negativo só recebe de outro O negativo, é muito difícil encontrar pessoas com sangue O negativo para fazerem doação de sangue. Tá? Ao passo que o AB positivo é aquele que está mais tranquilo para receber sangue, porque ele pode receber de qualquer outro. Mas apesar de ser um sangue raro e difícil de encontrar doador para ele, se você tem um sangue O negativo em estoque, você pode doar ele para qualquer pessoa, porque não vai ter problema nenhum. Diferente do O positivo, que é um dos sangues mais comuns que existem, que só doa para outros grupos também positivos. Tá? Associando aí a determinação genética do sistema RH. A determinação genética do sistema RH ela é feita de acordo com a primeira lei de Mendel. Existem 2 alelos, um dominante, um recessivo. O dominante determina o fator positivo, o recessivo determina negativo, porque não tem a presença do fator RH nas hemácias. Então, um genótipo homozigoto dominante é positivo porque tem o fator RH. Um genótipo heterozigoto para o fator RH, como tem o gene dominante, também vai ser de fenótipo positivo porque vai produzir o fator RH.
Já no caso de um genótipo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, ele vai ser negativo, porque não tem a produção da proteína para o fator RH. Tá? Ainda sobre o sistema RH, existe um problema muito comum em mulheres, que é conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Isso daqui é chamado também de incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Quando que esse problema da eritroblastose ou da doença hemolítica do recém-nascido ela acontece? Para que essa situação ela aconteça, a mulher, a mãe, a gestante, tem que ser de um fator sanguíneo negativo. Não importa qual é o tipo, pode ser A, B, AB ou O, tanto faz, mas ela tem que ser de um fator negativo. E o bebezinho que ela está gestando, o filho dela, tem que ser de um fator sanguíneo positivo. Aí nessa situação, o que acontece? Durante a primeira gestação, durante a gravidez, pode acontecer alguns sangramentos provenientes da placenta. Ou, se não ocorrerem esses sangramentos durante a gravidez, na hora do parto, ocorre passagem de sangue do bebê para a mãe. O sangue bebê, sangue do feto, entra em contato com o sangue materno. Como o sangue do feto ele é de um RH positivo e o sangue materno é de um RH negativo, o sangue da mãe vai começar a gerar anticorpos para combater o sangue do bebê que entrou em contato com ela. E aí vai ocorrer um processo com a mulher que a gente chama de sensibilização materna. Significa que essa mulher agora ela vai apresentar no seu organismo anticorpos anti-RH. Antes ela não tinha, porque ela nunca tinha entrado em contato com o sangue positivo. Mas a partir do nascimento do seu primeiro filho, ela vai ter anticorpos anti-RH no seu sangue para combater qualquer sangue com fator RH que esteja presente dentro do corpo dela. Tá? Numa segunda gestação, se ela engravidar de novo de um bebê também RH positivo, novamente uma criança também RH positivo, agora ela tem anticorpos no seu sangue, porque ela já foi sensibilizada durante a primeira gravidez. Esses anticorpos vão atravessar a barreira placentária e entrar em contato com o sangue do bebê. E esses anticorpos começarão a destruir as hemácias do feto. Destruindo as hemácias do feto vai ocasionar a doença no bebezinho chamada de eritroblastose fetal. Isso vai fazer com que ocorra um atraso no desenvolvimento da criança, que pode levar ela, inclusive, à morte, inclusive a um aborto espontâneo, porque os anticorpos do sangue materno estão combatendo as hemácias presentes no sangue do bebê. Porque esses anticorpos estão atravessando a barreira placentária, chegando ao sangue do bebê, e como eles são anti-RH, eles combatem o fator RH das hemácias do bebê, levando, então, consequentemente, à destruição dessas hemácias. Tá? O que geralmente é feito para que isso não aconteça? Quando a mulher engravida, ela faz lá um dos principais exames que o médico pede, é a tipagem sanguínea da mulher. Se a mulher ela é de um RH negativo, o médico vai aconselhar que ela tome uma injeção e essa injeção vai impedir que ela passe pelo processo de sensibilização. Significa que por mais que entre em contato o sangue do bebê com o sangue dela, ela não vai passar pelo processo de sensibilização, não vai gerar anticorpos e não vai ter perigo desses anticorpos combaterem um segundo bebê caso ela engravide novamente. Tá? Se a mulher é de RH positivo, não precisa fazer nada porque não tem perigo de ocorrer eritroblastose. Então, quando que a eritroblastose ela acontece? Quando a mãe é negativa e o bebê é positivo. Na primeira gestação, a mãe é sensibilizada pelos antígenos presentes nas hemácias do bebê. Aí ela gera anticorpos que na segunda gestação poderão combater o sangue do bebê, caso o bebê também seja positivo. Tá? E por último, acabando nossa aula de hoje, existe o sistema MM, que é um terceiro sistema de determinação do nosso tipo sanguíneo. Esse sistema MN foi descoberto em 1927, também por Landsteiner e um colaborador dele chamado de Adam Levine. Adam Levine é um cantor, tá? Levine, que foi eu não lembro o primeiro nome do indivíduo aqui, que auxiliou Landsteiner.
onde eles detectaram também presença de outro antígeno nas hemácias que eles classificaram como antígeno M e antígeno N, tá? Entre esses dois alelos, existe uma questão de codominância. Significa que se o cara tem lá no sangue dele, ele é homozigoto para produzir o antígeno M, ele vai ter só antígenos M nas suas hemácias. Se ele é homozigoto para produzir o antígeno N, ele vai ter só o antígeno N nas suas hemácias. Se ele é heterozigoto, tem tanto gene para M quanto gene para N, ele vai produzir os dois tipos de antígenos nas suas hemácias, tá? Mas por que a gente não fala muito do sistema MN? Porque ele não gera problemas durante transfusão. Ele não gera sensibilização suficiente para que o indivíduo produza anticorpos para combater esses antígenos. Se não tem anticorpos, não vai gerar problema nenhum na hora de ocorrer transfusões sanguíneas. Tanto que o sistema MN nem é levado em consideração durante transfusões sanguíneas, tá? Vamos terminar nossa aula de hoje aqui fazendo alguns exercícios, para finalizarmos aqui agora, introduzindo a questão do sistema RH junto com o sistema ABO. Presta atenção. Amostras de mancha de sangue humano encontrados em um local de crime foram levados ao laboratório para análise. Ao testar o sangue coletado com anticorpos, vamos analisar, olha aqui, ó, foi testado o sangue utilizando anticorpos. Anti-A, né, anticorpos anti-A, testou com anticorpos anti-B e testou com anticorpos anti-RH. E o resultado dos 3 testes foram os seguintes. Primeiro, o primeiro teste, quando eu pinguei sobre o sangue anticorpo anti-A, ocorreu aglutinação. No segundo teste, quando eu pinguei sobre o sangue anticorpos anti-B, também ocorreu aglutinação. E no terceiro teste, quando eu pinguei sobre o sangue anticorpos anti-RH, não ocorreu aglutinação. O perito que realizou esse teste, ele pôde concluir que o sangue coletado era do tipo. Vamos analisar aqui então. Primeiro, quando eu pinguei soro anti-A, quando eu pinguei sobre o sangue anticorpos para combater o aglutinogênio A, ocorreu reação de combate, ocorreu aglutinação. Significa que esse indivíduo ele tem o aglutinogênio A nas suas hemácias, então ele pode ser do tipo sanguíneo A. Quando eu pinguei o soro anti-B, também ocorreu o processo de aglutinação nas hemácias, então significa que ele também tem o aglutinogênio B nas suas hemácias. Se ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B, significa que esse indivíduo com certeza é do tipo sanguíneo AB. Não tem outra sangue para ele ser. Para ele ter aglutinado nos 2 soros aqui, tanto anti-A quanto anti-B, ele obrigatoriamente é AB. E por último, eu pinguei o soro anti-RH e não ocorreu aglutinação. Se eu pinguei o soro anti-RH e não ocorreu aglutinação, quer dizer que esse cara não tem a proteína do fator RH nas suas hemácias. Se ele não tem proteína do fator RH, significa que ele é um fator RH negativo, portanto, ele é AB negativo. Resposta, letra B. Número 8. A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica perinatal, consiste na destruição das hemácias do feto RH positivo pelos anticorpos da mãe RH negativo que ultrapassam lentamente a placenta. Devido à destruição maciça das hemácias, o indivíduo, o bebezinho, torna-se anêmico e a hemoglobina presente no plasma é transformada no fígado em bilirrubina, que é uma substância bem tóxica para o nosso corpo. Em geral, em relação a essa condição, é correto afirmar que a mãe RH negativo só produzirá anticorpos anti-RH se tiver uma gestação de uma criança RH positivo com passagem de hemácias para a circulação materna através da placenta. Vamos analisar a próxima. A mãe RH negativo poderá produzir anticorpos anti-RH devido à gestação de uma criança RH positivo cujas hemácias passaram para a circulação materna, comumente por ocasião do parto, ou se receber uma transfusão de sangue incompatível RH positivo. Letra C.
A mãe produzirá anticorpos anti-RH, que podem atingir todos os seus filhos RH positivo, incluindo o feto da primeira gestação que induziu essa produção de anticorpos. D. No caso de mulheres RH negativo, que já tenham tido uma gestação anterior RH positivo e estejam novamente grávidas, é ministrada uma dose da vacina Hogan por volta da 28ª semana de gestação e outra até 72 horas após o parto, o que evita assim que a criança, caso seja RH positivo, tenha eritroblastose fetal. O tratamento de bebês que nascem com o problema pode incluir transfusão total de sangue. O bebê recebe sangue RH positivo, que já não terá mais suas hemácias destruídas pelos anticorpos da mãe presentes no recém-nascido. Qual é a resposta correta aqui, gente? Responde ali no chat para mim. Qual vocês acham que é a resposta correta dessa número 8? Tomando como base o que eu falei ali de fator RH e também no caso ali da tipagem sanguínea. A Ana Júlia acha que é a letra D. Os demais aí acham que é o quê? Qual é a resposta ali para a nossa número 8? Os demais, qual resposta vocês acham que são, gente? O Lucas acha que é a B. Vamos ver aqui, então, qual que é a resposta correta, pessoal? Primeiro, vamos analisar ali, então, o Lucas falando a resposta letra B. A mãe RH negativo poderá produzir anticorpos anti-RH devido à gestação de uma criança RH positiva, cujas hemácias passaram para a circulação materna, comumente por ocasião do parto, ou então, se ela receber uma transfusão de sangue RH incompatível. Essa daqui, ela pode estar correta, gente. Na minha concepção, ela está correta. Vamos analisar a letra D agora também, que a Ana Júlia falou. No caso de mulheres RH negativo, que já tenham tido uma gestação anterior RH positivo e estejam novamente grávidas, é ministrada uma dose da vacina Hogan por volta da 28ª semana de gestação e outra até 72 horas após o parto, o que evita assim que a criança, caso seja RH positivo, tenha eritroblastose fetal. Ana, por que a letra B ela não está certa? Qual que é o problema da letra B? Ele fala aqui, ó, no caso das mulheres que já tenham tido uma gestação anterior, ou seja, ela está na segunda gravidez, ela vai receber a vacina Hogan, é a vacina Hogan mesmo que impede a formação da eritroblastose. Na 28ª semana, pensa assim, se ela está na segunda gravidez e ela já teve uma de fator RH positivo, significa que ela já tem os anticorpos. Se ela já tem os anticorpos e ela for tomar a vacina na 28ª semana, que é quando realmente se aplica a vacina na mulher, na 28ª semana, mas já é a segunda gestação dela, ela já tem anticorpos anti-RH no sangue dela. E aí esses anti-RH passam para o bebê e já vão estar causando a eritroblastose fetal desde o início da gestação. Tá? Então a aplicação da vacina Hogan não é na segunda gestação da mulher. Ela é sempre feita na primeira. E ela vai ser feita, se ela tiver uma segunda gestação de um fator RH positivo, também vai ser feito na segunda, também vai ser feito na terceira, vai ser feito sempre que ela tiver uma gestação de um bebê RH positivo. Ela é sim na 28ª semana de gestação e é também 72 horas após o parto. É nesses momentos que é aplicada a vacina Hogan. Mas ela é feita em todas as gestações, não só necessariamente na segunda, como está falando na letra D. Portanto, a resposta correta é a letra B, como o Lucas colocou. Para a gente terminar, gente, nosso último exercício aqui. A tabela a seguir foi elaborada a partir de testes para a determinação dos grupos sanguíneos de 6 pessoas de uma academia de ginástica. O sinal positivo significa que ocorreu a aglutinação e o sinal negativo significa que não ocorreu a aglutinação. Então, olha aqui, na Amanda, quando ela foi testada com o soro anti-A,
ocorreu aglutinação. Quando ela foi testada com o soro anti-B, ocorreu aglutinação. E quando ela foi testada com o soro anti-RH, também ocorreu aglutinação. Gente, a partir dessas informações, qual é o tipo sanguíneo da Amanda? Se ela aglutinou para o soro anti-A, aglutinou para o anti-B e aglutinou para o anti-RH. Qual é o tipo sanguíneo dela? Ana Júlia falou AB positivo. Alguém concorda? Alguém discorda? Acha que é outro sangue? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, olha, se ela aglutinou para o sangue anti-A, então ela tem o aglutinogênio A nas suas hemácias. Se ela aglutinou para o anti-B, ela também tem o aglutinogênio B nas suas hemácias. E se aglutinou também para o soro anti-RH, então ela tem o fator RH nas suas hemácias. Então, muito bem, ela é do tipo AB positivo. O Gustavo não aglutinou para o anti-A, não aglutinou para o anti-B e não aglutinou para o anti-RH. Qual é o fator sanguíneo do Gustavo? Qual é o tipo sanguíneo do Gustavo? Se não aglutinou para anti-A, nem para anti-B e nem para anti-RH. Muito bem, Ana Júlia. Ele é do tipo sanguíneo O negativo. O por quê? Porque não aglutinou para nenhum soro, nem anti-A e nem anti-B. E negativo porque não aglutinou para o soro anti-RH. A Patrícia, ela aglutinou para o soro anti-A, não aglutinou para o anti-B e aglutinou para o anti-RH. Qual é o tipo sanguíneo dela? Qual é o sangue dela? A positivo, isso aí. O Pedro Luiz não aglutinou para o anti-A, aglutinou para o anti-B e não aglutinou para o anti-RH. Qual é o tipo sanguíneo do Pedro Luiz? B negativo. O Augusto aglutinou para o anti-A, aglutinou para o anti-B e não aglutinou para o anti-RH. Qual é o sangue do Augusto? AB negativo. E por último, o Cláudio não aglutinou para o anti-A, aglutinou para o anti-B e aglutinou para o anti-RH. Portanto, o Cláudio é B positivo. Assim, podemos concluir que a resposta é o que está contido na letra A. Fala que O negativo, primeira resposta, não é já. A B fala O positivo, já não é também. A letra C fala AB negativo para Amanda ali, então já não é também. A resposta da letra D e da letra E fala AB positivo para Amanda, então beleza, pode ser D ou E. Para o Gustavo fala O negativo nos dois, então continuamos com D e E. Para a Patrícia fala A positivo na letra D e B positivo na letra E. Então tá errada a letra E porque é A positivo, então a resposta correta é a letra D, belezinha? Tem mais umas atividadezinhas ali que a gente iria fazer, mas como a gente já está se aproximando das 9 horas, então eu sempre deixo ali, termina a aula às 9 para a gente não nos estender muito mais do que isso. Terminamos aqui, tá, gente? Fechamos nossa aula de hoje aqui. Beleza? Gente, dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida referente a essa parte aí do sistema sanguíneo?